tarde cai e lava a minha alma. Graças a Deus, irmãos, eu louvo a Deus, porque Ele é maravilhoso. Aleluia. É porque às vezes, irmãos, a gente está no culto, tá só o corpo ali, a mente está longe, né? Está viajando pelo mundo, pelo Brasil. Aleluia. Quantos já sentiram a presença de Deus nessa noite? Aleluia, porque Ele se faz presente, igreja. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos 22 até o 25. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 25, diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à santidade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém, igreja? Pode se assentar. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, como eu já disse, se faz presente. Nós precisamos ter consciência disso. Quando nós nos reunimos, irmãos, nós temos que vir para a igreja com a intenção de adorar. Porque se for diferente, tem alguma coisa de errado. A adoração é primordial na obra do Senhor, independente daquilo que nós estamos passando, daquilo que nós estamos sofrendo, se é bem ou mal, se é algo que está favorecendo ou não. Temos que glorificar o nome do Senhor. Deixa eu desligar esse negócio aqui que ele atrapalha nessa hora. É meio difícil, né? Tem que dar. Agora ele não vai atrapalhar mais, não. Muito bem, aqui a palavra de Deus diz sobre purificar a vossa alma. Ela é chamada de carne na Bíblia também. É representada pela nossa carne, pelo nosso corpo. E aquilo que nós somos, igreja, nós temos que assumir aquilo que nós somos. Que não é diferente. Você não pode viver a vida do seu irmão.
Você não pode viver a vida do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, do seu irmão em Cristo. Você tem que ser você mesmo. Assumir aquilo que você é. Somos falhos? Somos. Somos pecadores? Somos. Mas somos pecadores, irmãos, lavados e remidos no sangue de Jesus. É diferente do pecador que está lá no mundo. Ele acha que é livre. Ele acha que ele é livre para fumar, beber, jogar, se prostituir. Ele acha que é livre para fazer o que quiser da vida dele. Não, mas ele não é livre, ele é escravo. Porque todo escravo faz a vontade do seu senhor. Porque se for ao contrário, ele é açoitado, ele é preso, ele é amarrado ao tronco e vai ser castigado se ele não fizer a vontade do seu senhor. E lá no mundo, irmãos, ninguém é livre. Lá no mundo todos são escravos. Escravos do pecado, escravos de Satanás e escravos dos seus próprios pecados. Agora, quando nós estamos na presença de Deus, nós temos uma luta a vencer. Nós temos um gigante para vencer. E esse primeiro gigante somos nós mesmos. Porque nós queremos, muitas vezes, se divertir, não é verdade? Nós queremos, muitas vezes, fazer a nossa vontade, o nosso querer. Pastor, peraí, mas eu não posso fazer a minha vontade? Pode. Deus não priva você de fazer a sua vontade, não. Agora, Ele quer que você primeiro faça a vontade dEle. Porque quando nós fazemos a vontade do Senhor, irmãos, aí tudo aquilo que nós vamos fazer glorifica o nome do Senhor. Quando nós entramos dentro da vontade, dentro do querer de Deus, aí nós vamos ser livres e fazer a nossa vontade, e a nossa vontade que nós realizarmos vai glorificar o nome do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Sendo assim, igreja, nós somos livres. Livres para ser de Deus. E Deus não divide você com ninguém. Amém? Ele tem ciúmes de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, aqui a palavra está dizendo que nós precisamos fazer o que, igreja? No versículo 22. Purificar a nossa alma. Nós temos que purificar a nossa alma onde? No sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus pode nos purificar de todo o pecado. Agora, aqueles pecados antigos, aqueles pecados velhos, que era prostituição, que era idolatria, que era iniquidade, a vontade da carne, não existe mais para nós. Sim ou não? Sim. Não existe mais, porque agora nós estamos a caminho do céu. E a nossa alma precisa estar limpa desse tipo de coisa, igreja. Nada pode nos impedir de chegar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A pastora Cida citou aqui que no mundo nós teríamos uma vida boa, é isso? Alegria, facilidade, é isso que a Bíblia diz, irmãos? Foi isso que Jesus ensinou? Não. Jesus disse: no mundo tereis aflições. A partir do momento que você aceitou Jesus,
como Salvador da sua vida, você agora declarou uma guerra contra o inferno. E essa guerra só vai acabar quando você for chamado para a glória ou quando você for arrebatado juntamente com a igreja. Essa guerra, ela é permanente. O diabo não vai desistir tão fácil, não. Ele não vai desistir, ele não vai parar. Ele vai continuar tentando tirar você do foco, da direção. E para isso ele vai lançar tropeços na sua frente. Para isso ele vai convocar o inferno para se levantar contra você. Tempestades espirituais vão se levantar contra você. Mas o que Jesus disse? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Que mundo que Jesus venceu, igreja? Jesus venceu o sistema que governa esse mundo, que é podre. Não existe bondade nenhuma. Agora, só no Senhor nós podemos encontrar proteção, nós podemos encontrar força, poder. Amém? Amém. Purificando a vossa alma pela vossa obediência à verdade. A verdade, tem muita gente que diz assim, a verdade dói, né? Ela não só dói, como fere também muitas vezes. Mas tem uma coisa, irmãos, ela liberta. Glória a Deus, aleluia. Ela fere, machuca, dói. A pessoa se entristece muitas vezes por ouvir a verdade. Atinge o nosso ego, né? Fere muitas vezes o nosso orgulho, mas ela liberta. Ela traz felicidade. Ela traz paz com Deus. Aleluias. E muita gente não gosta da verdade. Muita gente odeia a verdade. Tem pessoas aí no mundo que, se você falar a verdade para eles, eles se levantam contra a gente, nos maltratam, nos ferem, atacam de uma maneira terrível. Mas nós temos que viver a verdade, falar a verdade e viver a verdade, porque ela liberta também. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Quem ama não vê defeito. Vê? Sabe por quê? Porque o amor é perfeito. Quem ama com o amor ágape, o amor de Deus. Já pensou se Deus fosse tratar a gente conforme a gente é? Se Deus fosse nos tratar do jeito que nós tratamos as outras pessoas. Tem pessoas, tem crentes, irmãos. Eu conheço pessoas crentes que diz que vai morar no céu ao lado do Senhor, que já falou assim, ó, aquela irmã, aquele irmão não desce, não desce aqui, não dá para engolir. Oxente, sim, que ele diz o pernambucano, né? Oxente, bichinho. Não, como que a pessoa vai entrar no céu se ela
odeia alguém, se ela não está vivendo o amor de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, irmãos, Ele amou as pessoas boas e as pessoas ruins, as pessoas más, que praticam a maldade, que vieram a esse mundo só para fazer o mal para o seu semelhante. Tem pessoa que tem prazer em fazer o mal. E tem crente também que quer ver o seu irmão ou a sua irmã longe, bem longe, quanto mais longe melhor. É o contrário do que a palavra está dizendo aqui, que nós temos que nos amar ardentemente uns aos outros. Fazer o bem. Ai, ai, ai. Essa é a verdade da palavra, irmãos. A verdade tem que prevalecer na nossa vida. Porque senão nós estamos perdendo o nosso tempo. De vez em quando você tem que chamar a pessoa, sentar com ela e conversar, abraçar, beijar. Pastor, o que é isso? Tenho nojo daquela pessoa. Eu abraçar aquela pessoa. Meu Deus, não. Sim. Ué, você era o quê? Jesus te resgatou, te regenerou, te fez uma nova criatura. Não vive mais de coisas velhas, e as coisas velhas estão sendo apresentadas a você. E você está pegando as coisas velhas novamente. Tem gente que volta 30, 40, 50 anos atrás. E agora? Entra no céu uma pessoa assim, igreja? Não. Se Jesus disse que nós temos que amar os nossos inimigos, aqueles que fazem o mal para nós temos que orar por eles. Temos que amá-los porque Jesus os ama. Ele se entregou por eles também. Jesus morreu por toda a humanidade, não foi só por nós não, igreja. Barrabás era o pior bandido da época em que Jesus foi trocado por ele. Jesus tomou o lugar de Barrabás. Se Barrabás morresse pregado na cruz, não ia adiantar nada, não ia mudar nada na humanidade. Mas Jesus tomou o lugar dele, foi trocado. Jesus era injusto? Não, ele era justo, ele nunca pecou, ele nunca cometeu nenhum pecado. É o Cordeiro de Deus. E agora ele deu a ordenança, ele deu a ordem para nós nos amarmos uns aos outros. Defeito todos nós temos, mas quando nós amamos com o amor de Deus, nós deixamos os defeitos de lado e só olhamos para as qualidades. E olhem, nós temos muitas qualidades, igreja. Qualidades boas. E não só isso, nós temos que ter os dons espirituais em nós.
Aonde estão os dons espirituais que Jesus doou para a igreja, através do Espírito Santo? Aonde estão os dons de revelação na igreja? Oh, aleluia! Palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espíritos. Aonde estão esses dons? Estão lá fora? Não, tem que estar aqui em nós, por nós e para nós. Igreja, nós precisamos estar preparados, porque a vinda de Jesus se aproxima e ninguém pode fazer nada no mundo, para o mundo, através de Cristo, se não tiver os dons espirituais. Mas antes dos dons espirituais, você tem que produzir o fruto do Espírito, que tem 9 qualidades. E uma delas é o amor. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Jesus. Eu não saí nem do primeiro versículo. Deus tem coisas para nós, igreja. Versículo 23 diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, ou seja, é eterna. Eu estive falando com o meu ajudante essa semana, terça-feira, e ele disse, nós estávamos conversando sobre um assunto lá, e surgiu o assunto morte. Aí ele falou assim: a gente vai, todo mundo vai morrer. Não tem esse nem aquele que não vai morrer. A morte, ela vai atingir a todos. Eu falei: sim, com certeza. Mas você tem que se preparar para a morte. Depois da morte tem a eternidade. E você sabe quanto tempo é um dia na eternidade? Eu não tenho nem ideia. É 1000 anos. Um dia é 1000 anos na eternidade. É o dia de Deus. Um dia de Deus é 1000 anos. Sabe o que é 1000 anos? Ninguém viveu 1000 anos na face da terra. Nunca ninguém viveu um dia de Deus. Aí ele ficou olhando assim para mim, ficou quieto. Eu falei: você tem que se preparar para esse dia, porque na eternidade o tempo é diferente do tempo nosso, do dia nosso, que isso é 24 horas. Uma semana é 7 dias, um mês é 30, 31 dias, o ano é 365 dias. Passa rápido, muitas vezes a gente nem vê passar, né? Aí, na eternidade é diferente, é o contrário, é 1000 anos, um dia só. É como se o tempo parasse. Na eternidade tem mais ainda, não tem dia e nem noite. É tudo uma coisa só, é como se o tempo parasse para a pessoa. Já pensou você na eternidade sem Deus? Já parou para pensar nisso? Com Deus é maravilhoso. É vida, é paz, é gozo, é alegria. Mas sem Ele
é sofrimento eterno. Estamos preparados para entrar no dia de Deus, igreja? Temos que amar, porque nós já fomos regenerados. Sabe o que é regeneração? Regenerar é você pegar, tirar tudo que não presta, deixar novo, tornar novo. Não é reformar, não é remendar, não, é deixar novo, tacar fogo, queimar. Só o fogo pode purificar. Amém? Amém, igreja? Amém. Quem aqui quer ser queimado? Para purificação, é claro, né? O barro, quanto mais queima ele, mais ele fica duro, resistente. Às vezes Deus está queimando o nosso barro, irmãos, o nosso vaso, e nós começamos a reclamar. Nós temos que ter experiências com Deus. E você só vai adquirir experiência com Deus através do jejum, oração e leitura da palavra. Essas três coisas têm que ter primazia na nossa vida, igreja. Porque senão você não vai conseguir atravessar esse deserto. No deserto você vai encontrar muitas adversidades. E pensa que no deserto as adversidades são fáceis. Não é fácil não. Uma delas é a falta d'água. No deserto você não acha água. Então você tem que ter um reservatório bom para atravessar o deserto. Como que você vai conseguir isso? Como, pastor, que vai conseguir isso? Através da oração, do jejum, da leitura da palavra. Você vai ficar saciado. Deus vai suprir. Amém, igreja? Amém. Israel andou 40 anos no deserto e não pereceu. Quando Deus leva uma pessoa para o deserto, é para tratar com ela, para ela adquirir experiências com Deus. Aleluia. Conhecer Deus de perto. Lá no deserto ele não vai deixar faltar água, não vai faltar a roupa, o calçado, o alimento, a sombra e o aquecimento à noite. A sombra para o sol do dia e o aquecimento para a noite, para o frio da noite que abaixa abaixo de zero. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Então você é uma pessoa regenerada pela palavra de Deus. Olha só o que diz o versículo 24: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A pastora sempre fala assim sobre nós ser o bambambam, né? Estufa o peito assim. Aqui o negócio é diferente. Não é não. Era diferente, né, igreja? Era. Porque agora é Jesus que reina. Antes era o inimigo, o diabo.
ele fazia você brigar, fazer coisas terríveis. Aí eu não levo desaforo para casa, levo sim. Levo o desaforo, engole o sapo com carnedudo, e ainda vai lá no quarto se humilhar para Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. É isso que nós temos que fazer agora, irmãos. Valentia ficou lá para trás. Valentia tem que ser só na palavra, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora não é mais valentia no braço, não. Não, de jeito nenhum. Tem horas que dá vontade de você, né, pegar pelo colarinho e fazer assim. Não é? Sim ou não? Não é verdade? Mas agora tem que pôr a mão no ombro, né? Irmão, abraçado. Aí é difícil, né? Já pensou se Deus fosse tratar nós do jeito que nós tratamos as pessoas? Olhando o exterior? Salmo 103, versículo 10. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. No versículo 14 do Salmo 103, vamos ver lá. O versículo 10 diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante ou segundo as nossas iniquidades. No versículo 11: pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O versículo 14 diz assim, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos o quê? O que nós somos, irmão? Pó. Só um pozinho, né? E quando Deus trata a gente como filhos, porque sabe, irmãos, né? Quando o pai pega o filho para conversar com ele, para educar, não pode ter nenhuma interferência. Não pode ter interferência da mãe, dos irmãos, dos avós, né? Deixa o meu lindinho, a minha lindinha, que não sei o que. É lindinho e lindinha, né? Quando é pequenininho. Aí depois que cresce, você perde as rédeas. Aí começa a bater asa e voar. Mas quando Deus pega a gente para educar, irmão, sai de perto, porque Ele é justo. Ele conhece quem é você, Ele sabe quem é você, por dentro e por fora. Ele sabe quantos fios você tem de cabelo na sua cabeça. Não precisa nem contar. Ele sabe quantos tem. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Glória a Deus. E você é pó. Você tem que saber disso. Além de você ser filho de Deus, você tem que se lembrar de uma coisa, que você
Sem Ele você não é nada. Absolutamente nada. Nem pó não fica. Meu Deus, que coisa tremenda, né? Agora, com Ele, aí sai da frente o inferno. Você pode vencer o inferno. Com Ele, você pode ir até no inferno e o inferno vai bater continência para você. Com Ele, você pode todas as coisas. Que é a palavra que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode ser fraco e ser forte ao mesmo tempo. Agora tem uma coisa, igreja, nós temos que depender de Deus, ser dependentes de Deus. E ser dependente de Deus é dar ouvido à sua palavra, é dar ouvido à voz do Espírito Santo, ser guiado por Ele, ser direcionado por Ele. Amém? Então, por que o desespero? Tem pessoas que diante das tribulações, diante das aflições, se desesperam. Ah, meu Deus, agora chegou o meu fim. Que chegou o fim o quê? Só Deus pode dizer a hora que você vai partir. Você não vai sucumbir. Você vai passar da morte para a vida. A morte é apenas a passagem, igreja. Então vale a pena servi-lo, não vale? Vale a pena ser fiel? Pastor, mas eu sou pernambucano, eu sou baiano e eu sou gaúcho. E não tem etnia, não tem raça, não tem esse negócio para Deus, irmãos. Para Deus você é salvo, remido, lavado no sangue do Cordeiro, cidadão do céu, embaixador de Cristo, representante de todo o céu aqui na terra. No arrebatamento você vai ter um corpo semelhante ao de Jesus, ressurreto, ressuscitado, não mais sujeito à morte, a doenças, ao pecado. Não vai sentir canseira mais, essa dor no pé, na coluna, na cabeça, essa dor no fígado, dor de estômago. Não vai ter mais nada disso. Não vai ter mais nada dessas coisas, igreja. Será eternamente, por toda a eternidade. E olha só, nós vamos voltar aqui na terra e julgar o mundo e os anjos caídos. Eu e você vamos julgar. Vai ter pessoa que vai receber autoridade sobre 5 cidades, sobre 2 cidades, sobre 10 cidades. Nós vamos governar com Cristo durante 1000 anos. Aleluia! Que privilégio que Deus deu para mim e para você, igreja. Não tem esse negócio de povinho, não. Povinho é lá fora. Aqui dentro não. Aqui dentro é o povo de Deus. Dentro da igreja, não é dentro desse templo, não. É dentro da igreja, dos servos de Deus, dos lavados e remidos, da noiva de Cristo.
Nós somos o corpo de Cristo. E somos mais do que vencedores. Agora nós somos o povo, um exército de Deus, em que cada um tem uma função. Amém, igreja? Coloque-se de pé em nome de Jesus. A hora passa que a gente nem vê. Já são 9 horas. Eu gostaria de ficar aqui até a meia-noite. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, coloque isso no coração. Ame enquanto você tem vida. Enquanto a pessoa que precisa do seu amor tem vida. Depois que ela morrer, não adianta você ir lá, chegar na beira do caixão dela e dizer: ah, meu Deus do céu, vai fazer tanta falta, e não sei mais o que, como eu amava ela. Faça enquanto tem vida. Depois de morto, ela não vai ouvir mais você. Diga que ama enquanto tem vida. Amém, igreja? Amém. Feche os seus olhos. Levante a sua mão para o céu. E oremos. Pai querido e santo, te adoramos. Te louvamos e engrandecemos o teu nome. Pai querido, porque falamos esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que esta palavra encontre lugar em cada coração, em cada vida, que nós possamos cumprir ela, Senhor, obedecê-la em nossas vidas, Pai. Querido Deus, abençoe a cada um, Senhor, nesse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Igreja, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse culto, pelas vidas, Senhor, que adentrou essas portas. Pai, abençoa a nossa vida, abençoa o pastor Paulo, as irmãs, os irmãos, as crianças, abençoa, Senhor, as equipes, Senhor, abençoa os projetos, planos, metas, Deus, em nome de Jesus, abençoa 2023, toma direção, toma frente, guarda, cuida, Senhor, e cada família, cada pessoa, aonde está chegando essas palavras, que seja alcançada pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmão, eu estou muito grata ao Senhor, porque a jovem que nós estávamos orando, estava com tumor na tireoide, estava tudo dando maligno, nós entramos, caímos em oração, todos os exames malignos. Meu Deus, que tristeza, que angústia, que final de ano. Mas hoje chegou o resultado. E ninguém entendeu nada, porque a biópsia da punção deu benigno. Meu Deus, muito, é bênção, ninguém está entendendo nada. E eu glorifico a Deus, porque Deus é fiel. E nós oramos, intercedemos, colocamos na mesa de oração, para que Deus mudasse aquele diagnóstico, porque ela ia para a cirurgia agora, primeira semana de janeiro. Não vai mais, porque o exame deu, aleluia, benigno. Glória a Deus, eu glorifico ao Senhor. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso,
por esse resultado em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Saudemos uns aos outros com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma chuva que vem da cruz de Jesus, esse sangue que entra em minhas veias, que me faz conhecer o meu Pai. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder, deixa o medo de lado. Pelas suas feridas